E aí a gente viu que ontem, porque a nossa carne parece que está mais dentro da gente, porque as propostas do mundo parecem que são mais chegadas do que a vontade de Deus, a gente enfia os dois pés na jaca, faz pantufa e vive como um cristão chato, triste. Sabe? As pessoas olham pra gente, parece que o nosso time está caindo para a 5ª divisão do Campeonato Paulista. Tem gente que é assim, pastor. Ele tem vergonha. Não é de falar que ele é crente. Ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Cara, o que eu estou fazendo na igreja? Isso entristece o espírito. E aí a gente vive essa cristianismozinho de limão chupado, né? Ruim, cara. Eu não sei se você já orou hoje. Nós já oramos. Então, de vez em quando tem gente que entra no... Antes de ler o texto, eu quero que você ore de olho aberto. Eu quero que você fale para Deus, Senhor, se eu estou no melhor lugar que o Senhor escolheu para mim, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Sabe que a gente tem a enganosa impressão de que andar com Jesus é tudo light, é tudo up, é tudo 10. Menos. Andar com Jesus não é esse piquenique que todo mundo não, que alguns pregadores costumam falar. Quanto mais próximo de Jesus nós estamos, mais as canqueiradas da nossa vida fica aparente, sabe para quem? Quanto mais próximo, isso mesmo. Quanto mais próximos de Jesus nós estamos, as coisas que não são agradáveis a Deus ficam na nossa cara. Quanto mais próximo de Jesus, a vantagem é que quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, mais as coisas boas que Deus tem para mim e para você ficam. Lembra lá do profeta Isaías? Isaías capítulo 6, o texto é mais ou menos assim. Na morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Num momento muito difícil da nação de Israel, Isaías é como se Isaías fosse o pastor da capital. Ele era primo do rei, ele fazia o ministério pastoral dele no palácio, tinha acesso direto. Aí o primo dele morre, o rei morre. Como se fosse a nossa presidenta morreu. A estrutura era muito diferente. Hoje nós temos o Senado, temos o Congresso, governador. Naquela época não. Era o rei e não tinha mais ninguém depois. O rei morreu. Uma fusaca na cidade, no país. Isaías vai para o templo. Quando Isaías vai para o templo, ele já era profeta, no mínimo 6 anos. Profeta. Deus usava, ele era a boca de Deus. Aí ele vai para o templo, preocupado, ansioso, o que eu vou fazer agora? Tá, Senhor. E acontece algo inusitado para o profeta, o homem de Deus. No meio do quebrantamento, da busca de Deus, lá no templo, ele diz algo. Ele fala assim: eu vi o Senhor. Ele já era usado por Deus. Mas o relacionamento dele com Deus era de senhor e servo, de patrão e empregado. Agora ele passa por algo que ele nunca tinha passado. Ele, pela primeira vez na vida dele, ele vê o Senhor e ele fica desesperado. Eu vou morrer agora. E ele fala algumas coisas dele para Deus. Sabe por que ele vai morrer? Não é só porque ele viu o Senhor. Ele vê a santidade do Senhor, lembra lá? Querubins, serafins, aquela coisa extraordinária de glória. E ele fala assim: e eu sou, quem se lembra? O que Isaías diz que ele era? O quê? Para aí, um profeta, a boca de Deus, o cara que era usado
do Senhor dos Exércitos. Pode continuar. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Obrigado. Presta atenção. Isaías está diante do Senhor e ele vê que ele é uma tranqueira. Aí, um secretário do altar do Senhor vem, pega uma brasa do altar, tudo linguagem figurada. Há um peso espiritual disso. No céu não tem nada físico, então não tem. Tá? Esse altar e essa brasa é tudo símbolo do ministério de Jesus na cruz. Tá bom? Vem, toca os lábios do profeta. E o que esse ser angelical diz para o profeta? A iniquidade foi tirada. Acabou, você é pecador mesmo. Você é sangue no olho. Você não é o cara que você pensa. Você é ruim mesmo. Porque iniquidade, você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o caminho feito pelo pecado. Pecado é como se fosse... tem alguém aqui, eu sou da roça. Eu tenho um cara de chique, mas eu sou pirão. Na mata fechada, quando a gente vai passar pela mata, certo, facão, corta, a gente faz uma picada. Uma picada não é nem um trilho, é um caminho que a gente faz no meio do mato. Aí tem picada, tem trilho, aí depois vira caminho. O que é caminho? É esse percurso que principalmente o gado faz todo dia. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Não nasce grama. Aí vira um caminho. Iniquidade é o caminho que o pecado faz todo dia. Esse ser espiritual olhou para o profeta Isaías e disse: rapaz, a tua iniquidade foi tirada. Se diante de Deus as piores coisas nossas vêm à tona, é diante de Deus que as piores coisas nossas são arrancadas, tiradas. Eu quero te desafiar a falar isso para Deus hoje: Senhor, eu quero ser desafiado pelo Senhor. Tá? Eu vou rir um pouquinho, eu vou brincar um pouquinho, tal, né? Eu já falei para vocês há um ano retrasado. O que mais a gente decora? Piada ou versículo? Sabe por quê? Porque quando a gente ri, a gente oxigena uma parte do cérebro e ele abre e a gente retém as coisas melhor. Então quanto mais a gente ri, mais. Tá? É por isso que tem muita gente que aprende cantando. Que a música tem o mesmo estímulo de quem acha graça. É graça mesmo, de engraçado. Eu não estou falando de ridículo, viu? Tá? Então quando a gente sorri, a gente... Só para vocês terem uma ideia, tem crianças de 5 anos que sabem de cor o Salmo 119. Lembra lá do Salmo 119? 150 e lá. Eles decoram porque eles cantam. E eles decoram cantando. Eu tenho um problema com física, química, esse negócio pra mim tá? Deve ter vindo lá dos 5. Se vocês souberem quantas fórmulas de física e química eu tenho decorado, porque eu tive uma professora que cantava as fórmulas pra gente. Tá? Quando a gente canta, nós temos que prestar muita atenção no que a gente fala. Porque nós estamos nos habituando a cantar. Nós estamos nos habituando a cantar. Eu quero que a gente feche o olho agora. Você já orou de olho aberto. Quando eu estava falando, você estava concordando. Não, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Tá? Eu quero que você feche o olho, porque eu vou ler a Bíblia. Eu quero que você preste atenção no texto que eu vou ler. José, a quem os apóstolos deram sobrenome, o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Exortação é a mesma palavra para animar, para encorajar. Levita,
judeuzão, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando uma parte do valor do teu campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, colocaste no teu coração esse desejo, essa vontade muito ruim? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Deixa eu me arrumar, hoje eu tenho um encontro com a gatinha, que me produzir. Ela é da igreja, então tem que entrar na beca. Vou ligar pra ela vir me encontrar, que eu já estou pronto já. Posso pedir uma gatinha dessa? Alô? Oi? Oi, tudo bem? Bem? E aí, você viu no nosso encontro? Ah, não acredito que você não reconhece minha voz. Oi, tudo bem? Então, eu já estou na pracinha te esperando. Eu tô chegando, Tudo bem. Tá, saindo do corpo, já tô indo aí. Tá legal, te esperando. Tchau.
ficar louco. Vou ligar pro Lula pra gente ensaiar o ensaio do acampamento. Vou ligar pro Lula. Alô? Deixa eu o celular. Vamos ensaiar as músicas na casa do Júlio. Vamos embora então. Vamos? Vamos embora, tô indo aí agora. Não, tá legal. Peraí, você entra na ligação aqui, eu vou atender a ligação da minha mãe e eu te encontro lá. Tá bom. Falou. Oi, mãe. Fala, velho. Beleza? Ó, eu vou chegar um pouquinho atrasado em casa, tá? Tô indo na casa do Júnior lá, a gente vai fazer os ensaios lá das músicas lá do acampamento e vai demorar. Ah, não sei que hora, mas vai demorar um pouquinho, porque é bastante música. Tá bom? Tchau, tchau. E aí? E aí, moleque, beleza? Bom? Beleza. E aí? Bom, Separaram as músicas? beleza? Tranquilo. Ô, mano, mas antes de nós ensaiar, cara, vou mostrar um negócio pra vocês, cara. Viu? Ai, cara, vai ficar playboy. Ai. Peraí, ai, mano. Peraí. Por aqui. Lá, cara. Olha as curvas, velho. Volta aí. Ai, cara. Que isso, meu? Põe no papel de parede. Não, peraí. Não, minha mãe já. Quando eu pegar o celular. Foi escondido. Vai pegar o celular. Foi sem celular. Peraí. Deixa. Peraí. Pô, passa ali no YouTube, mano. Esse vídeo. Olha o que ele tá fazendo. Esse é meu, esse não. Ah, meu. DJ aí, cara. DJ. Vai. Que isso, cara? Recebi. Já é, mano. Já sai agora, né? O louco, mano, tá tarde já, não. Olha a hora. Pô, E a gente sai então. Sai Amanhã. Aí eu vou pedir, Vou falar pra minha mãe. Fechou, tchau. Agora ninguém pode saber nada. Fechou. gente, até mais. Falou. Até. Eita Deus. Ninguém toca mais. Com muito pastor. Camila, corta a notícia agora aí. Ei, até suspirou. Aí me diz que Deus não existe nunca Aí me diz, Por favor. se essas coisas não acontecem, vai saber. Eu quero conversar um pouquinho agora de manhã sobre esse comportamento que infelizmente a gente tem de mentir contra a pessoa do Espírito Santo. Tá no esquema lá, meu brother? Tá, só ligar. Liga o Não vou pagar. Obrigado. Eu acho que não dá pra gente ler o que está escrito. Dá pra ler? Dá. Brincadeira, tem uns assessores show de bola. O que é mentir contra o Espírito Santo? Só vou ler duas definições para a gente conversar. Para a gente ver que esse comportamento é muito mais comum do que a gente imagina. E aí a gente não sabe porque algumas igrejas não crescem. E aí a gente não sabe porque algumas igrejas só fazem vergonha na cidade. E aí a gente não sabe porque troca de liderança, e quando uma liderança deixa o ministério da igreja, eles não querem saber mais nada. Ó, mentir é uma tentativa carnal, hipócrita, incrédula e o quê? Alguém sabe de qual está escrito em João 8,44?
Da mentira? Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso. A mentira está com ele desde o início. Então, a mentira sempre vai ser uma tentativa carnal, hipócrita, incrédula, diabólica de esconder algo de Deus que sabemos ser errado, mas como é que a gente esconde? Com uma roupagem, com uma casca de atitudes religiosas ou sociais. O texto que a gente leu está falando de um momento muito difícil em Jerusalém. Alguns anos de seca, não tinha comida. E algumas pessoas abastadas se converteram ao cristianismo. Barnabé era uma delas. Quando fala exortação, a gente associa a exortação com bronca, né? Não tem nada a ver. A palavra exortação não tem nada a ver com bronca, nada. A exortação é aquele que anima, é aquele que foi para cima, é aquele que se abaixa para erguer o que está caído. Isso significa exortar. O exortador é uma pessoa comprometida, que está junto. Ele não se importa de se sujar. Aí Barnabé vê a situação de algumas famílias da igreja, vai, pega um dos terrenos que ele tinha e vende. Pegou o dinheiro e chegou nos apóstolos, homem padeiro, que dirigia a igreja de Jerusalém, e falou: meu irmão, eu vendi algo lá, toma aqui o dinheiro, se alguém precisar de alguma coisa. E isso teve uma certa projeção. Por alguma razão isso não ficou escondidinho. Não é que Barnabé precisava, a gente conhece a história de Barnabé, ele não chegou lá e deu o dízimo com cheque. Já viu essa história? Tem gente que dá dízimo com cheque para saber enquanto ele está dando. A bênção dele já veio. Ele queria que as pessoas o reconhecessem. Não tem nada contra quem dizima com cheque, mas tem gente que faz isso de propósito. Fica lá. Aí o Ananias viu a história do rapaz, olha lá, todo mundo agora está dando tapinha nas costas do Barnabé pelo que ele fez. Vamos fazer uma coisa? Vamos pegar uma casa que a gente tem, vamos vender, mas vamos segurar um pouquinho do dinheiro, porque de repente dá uma zica para o nosso lado e a gente tem uma economiazinha. Eles venderam a casa. Aí o Ananias chegou para o Pedrão, todo grandão lá, igual o Chico Mané aqui, trocou de camisa, né? Não pegou a Bíblia, que na época da igreja não tinha Bíblia, só tinha o Velho Testamento, e todo mundo tinha, ficava na sinagoga, mas eu vou dar uma, né? E aí o Ananias pegou a Bíblia dele, cara de crente, o reverendo Pedro, e eu fui tocado por Deus, e eu tinha um terreno, e eu vendi o terreno por 600 mil, aqui ó, aqui 600 mil, não quis nada, todo o valor. Cabra sanguinolento vendeu 600 mil, que rapaz? Você vendeu por 800. Sabe o que tem acontecido? Nós estamos pensando que igreja é igual clube. Eu faço parte de algumas agremiações, então tem lá os chavecos, os cambalacos, os negócios lá, e faz as maracutaias e aí. Moçada, a igreja é de gente igual a mim, você gente que peca. Mas igreja é uma associação sobrenatural, Deus está no negócio. Tem algumas pessoas dizendo, nossa, a igreja tal fechou. Sabe o que Deus está aí? Ó, estou nem aí. Sabe o que ele diz na palavra, Deus? A minha glória eu não divido, não partilho, não dou para ninguém. Usou o nome de Deus. Tem um texto lá de Gálatas pesado para isso. Mas é forte. Com esse negócio de mentir com o Espírito Santo. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, o texto foi escrito para crente, não foi para incrédulo. Eu vou ter que pegar mais, eu não estou dando bronca, viu? Eu vim aqui para... Mas o negócio é muito sério, gente. E aí o cidadão lá
se ajuntam para mentir para a liderança do departamento, do ministério. Primeira coisa que o cara faz é o quê? Está lá no texto. Vergonha? Escute o que eu estou falando. Quem mente passa carão na frente dos outros, porque Deus odeia a mentira. Ah, pastor, mas aprontou. Dançou, filho. Já pensou os parentes de Ananias e Safira? Que vergonha esse povo, não? Ontem eu comentei com alguns de vocês, eu quero mostrar, se Deus quiser, uma foto do que nós passamos em janeiro do ano passado lá na região serrana do Rio. Minha cidade foi devastada. Gente, no terceiro dia que nós estávamos lá, o povo estava comendo pão que estava no meio da lama. E o rapaz que estava comendo esse pão era um cara muito rico, muito rico, muito rico. Surtou. Alguns meses depois do acontecido, a nossa presidenta mandou uma verba lá para recuperar algumas cidades, inclusive a minha. Prefeito da minha cidade, meu amigo, de escola. Crescemos juntos. Sabe o que ele fez? É o que alguns outros prefeitos fizeram. Catou a bufufa com mais, porque ninguém consegue roubar sozinho. Com mais uma meia dúzia lá e ó. O pai dele tem 86 anos. Está internado, está em coma. Não infartou, não teve AVC, não teve nada. Ficou assim de vergonha. 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 Quando a gente junta uma galera da igreja e mente contra o Espírito Santo, nós vamos passar vergonha. Vergonha, vergonha. Vergonha. Segunda coisa, perda de autoridade. A gente não tinha combinado mais ou menos o que eles iriam fazer. Só deu um toque nele e falou, ó, eu vou pregar sobre isso. Eu não vou citar o nome das bandas, eu sou muito ligado à música. Gosto muito de música. Vocês não imaginam quantos músicos, e eu estou falando rapazes e moças, que pertenciam a determinadas bandas, muitas bandas, usavam as viagens de cantar numa igreja aqui e numa outra igreja ali, no percurso, pararam e ir para motel. Vocês não imaginam o número de músicos que faziam orgias sexuais nas viagens. Acabaram. Sumiram do mapa. A gente às vezes não nota porque mercantilizou muito esse negócio de música. Então acaba uma banda, aparece outra, sei o quê. Acaba a autoridade. É sério esse negócio, o que a gente faz quando a gente se ajuda? Tá? Esse negócio de igreja, gente, igreja não tem dono. Não, pastor, tem sim, Jesus é o dono. Não, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, não é dono. Ele é parte da igreja. Então, quando os pés se reúnem para fazer alguma coisa, o cabeça da igreja sabe o que os pés estão fazendo. E ele vai pedir conta. A gente passa vergonha. Vocês oraram para Deus falar com vocês, eu não tenho dúvida disso. Escute o que Deus está falando para você. Olha o que você está fazendo quando você junta com a turma da igreja. Olha o que você faz quando a conversa de vocês sobre determinadas pessoas da igreja. O que me conhece há mais tempo aqui é o Eduardo. A gente não conversou nada. Aí eu não vim para cá para dar indireta. O meu período de ministério de menino de recado já passou. Eu sou homem de Deus, então eu sei o que eu estou falando. Tá? Eu tenho isso muito claro no meu coração. Falei para vocês ontem que vocês são maduros. Porque senão a palavra que Deus teria me dado para pregar seria outra. Essa é uma palavra forte.
tá? Há algo que Deus vai fazer com a vida de vocês. Eu sou batista, viu? Mas Deus não abre mão daquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer na igreja e através da igreja. Daqui a 2 anos vocês vão conversar comigo. Pastor, a visão nossa de crescer em 2012 foi algo surpreendente. Mas para crescer precisa amadurecer. Crescimento sem amadurecimento é gigantismo, é doença, é patologia. E o último, perda de sensibilidade. Eu quero falar só rapidinho sobre ele, porque depois eu vou contar a história de um outro homem que fez algo pior do que Ananias e Safira fizeram. Para a gente orar. Terceiro comportamento que a gente pode fazer é o que está escrito lá em Tessalonicenses. Está escrito lá no 1 Tessalonicenses 5,19. E não apaguei o Espírito Santo. O que é apagar? É quando a gente despreza, menospreza, abandona. Eu quero pensar algo agora. Depois a gente volta lá. Se alguém pudesse falar de Davi, o que você iria falar de Davi agora? O homem segundo o coração? Aí Davi cresceu humilhado em casa, foi honrado, virou guerreiro, tal, virou rei. 1 Samuel diz que na época em que eles iam ir na guerra, Davi ficou em casa. E não é qualquer pessoa que mora do lado do palácio do rei. Para morar do lado do palácio do rei, no mínimo o camarada tem que ser comandante, tem que ser guerreiro. E a Bíblia diz que um dia de tarde Davi acordou, foi pro terraço do palácio e ele olhou a piscina da casa do comandante dele, não de Urias. E ele viu Betseba. Falou, rapaz, que avião! Ele desceu daí. Davi era o que mesmo? Hã? Não, isso, mas era rei, né? No mínimo, Davi tinha 40 pessoas trabalhando no palácio naquele dia. No mínimo 40 pessoas trabalhando. Davi chegou e desceu. Vem cá. Quem que é a minha vizinha? Ah, ela é a esposa de Urias. Rapaz, chama ela lá. Eu estou falando quando a gente se junta e em nome de Deus faz coisa errada. Aí Davizão devolveu a esposa e o Urias estava cuidando do crescimento do rei Davi, o homem segundo. E a batalha foi longa, porque não é de uma semana para outra que as mulheres descobrem que estão grávidas. Urias está lá na batalha e de repente Davi recebeu um recadinho lá no e-mail. Não, foi uma mensagem, um torpedão. Excelentíssimo rei, quero comunicar que estou. Caramba, a mulher está grávida. Pegou lá e ligou para o comandante geral do exército. Ele, manda Urias para cá agora. Mas ele manda para cá agora. Aí Urias chegou, foi direto para o palácio. Ô rei, tudo bem, tudo vai e tal. Ô Urias, como é que está a guerra? Ah, uma batalha difícil, mas nós estamos conseguindo segurar o inimigo aqui e tal, lá. Tá joia, rapaz, vai descansar um pouquinho da guerra, né? Vai lá pra casa, vou nada, rei. E eu vou pra casa o quê? Eu vou pra casa dormir com a minha esposa lá na minha casa legal, lá com ar-condicionado, tudo. Porque o sol tá na batalha ralando lá, não é justo. Eu só vim aqui não é pra ver a minha esposa, eu vim aqui porque o Senhor me chamou pra falar da
eu vou dar uma de bonzão. Eu vou casar com uma viúva. Eu, rei, o rei, segundo o coração de Deus, vou casar com uma mulher que não é mais virgem. Isso vai ser, ó, pra minha moral, vou ficar lá em cima. Fez uma cartinha. Essa eu não posso mandar no SEDEX, tem que ser para o camarada. Falou, ó, Urias, entrega isso para o comandante geral. Eita, meu Deus. Acabou de estar com a cabeça desse tamanho, né? Chacona de vinho. Porra de vinho, deve ser horrível. O cara foi, ô, comandante, o rei não me entregar aqui. O senhor, lê agora! É uma... O cara leu, já que o rei mandou. Elias foi para o pior lugar da batalha para morrer. Aí chegaram, toda a gente sabe da história. Ah, que legalzinho. Aí o que acontece? Davi casa com Betseba. Nossa, isso que é rei que honra. Porque o filho de Davi com Betseba não ia ser filho de Davi. Ia ser filho de Urias. A lei é assim que funciona. Aí Betseba, grávida, deu a luz. Aí o que acontece com o menino que nasce? Do primeiro relacionamento de Davi com Betseba? Fica doente. Olha a vergonha pública. O primeiro filho de Davi com Betseba adoece. E a palavra lá para criança, no hebraico, é de uma criança de até 2 anos. Então, durante muito tempo, esse menino fica doente. Sabe quando Davi escreve o Salmo assim, o meu pecado está sempre diante de mim? Ele está vendo essa criança minguando, definhando por causa de uma doença causada pelo pecado dele. É uma vergonha. Quase 1000 anos depois, Jesus nasce. E aí os evangelhos são escritos. E aí o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus fala da genealogia de Jesus. Olha o que é vergonha pública. 800 anos depois, o Espírito Santo leva Mateus a escrever a genealogia de Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 6. Mateus capítulo 1, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi, o quê? A Salomão. Davi foi pai de Salomão. E quem foi a mãe de Salomão, segundo o texto? Não fala o nome dela. Fala o que é o quê? Mulher? Mas peraí. Quando Salomão nasceu, Betseba não era mais esposa de Urias. Betseba já era esposa de Davi. Entende o que eu estou falando? Que é muito sério. Quando a gente se reúne e a gente monta uns esquemas, de Deus não se brinca, gente. 800 anos depois, a Bíblia deixa claro essa vacilada de Davi. A mãe de Salomão foi Betseba. Mas Betseba, a mulher de Urias. A história de Davi acaba assim, gente. É isso que é maravilhoso de Deus. A gente pode se ajudar e fazer tranqueira. A gente pode se ajudar e afrontar contra a igreja. Mas há um Deus misericordioso, que não põe um pano quente, mas que trata o nosso pecado. Aí o texto diz que Davi estava lá jejuando, com pano de cinza, com pano de saco, cinza na cabeça, no cantinho do palácio. E aí os oficiais
de Davi chegar e tal, aquela conversinha de Davi olha para ele, o menino morreu. E assim, o menino morreu e agora? Davi foi lá, tomou banho, trocou de roupa, comeu e literalmente foi ter relações sexuais com a esposa dele. E aí o pessoal, pô, o que é isso? Sabe, Davi entendia o que é confessar pecado. Davi entendia o que é arrependimento. E Davi, ele sabia o que era quando Deus perdoava pecados. Gente, há uma expectativa, eu acredito no que eu estou falando, há uma expectativa de Deus para a igreja brasileira, mais uma coisa muito grande. Usando as palavras do nosso ex-presidente, nunca houve na história do nosso país algo assim. A igreja brasileira vai dar um salto, mas de maturidade, não é de crescimento. Agora, esses conchados que a gente faz dentro da igreja tem que acabar. Porque Deus não vai virar o tapete. Deus não vai jogar a sujeira debaixo do tapete. Jesus não tem problema com o pecado, viu, gente? Já parou o balaio. Jesus não tem problema com o pecado. Jesus não fica com vergonha por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem o quê? Entre quem? Nós e Deus. Os nossos pecados não afastam Deus da gente. O Senhor continua presente. Ele é Emanuel. O Espírito Santo continua habitando dentro da gente. Ele não fala assim, aqui eu não aguento mais. Estou fora. Agora o que a gente precisa passar é por um período de maturação, de arrependimento. Maturação de arrependimento. Porque tem um monte de gente que apronta e depois que o pecado dele é descoberto, ele vai, né? Ô pessoal, desculpa, me perdoe aí, eu aprontei. João Batista disse para uma liderança: vocês têm que produzir frutos Isso é sinal de maturidade. Tem um monte de gente que apronta, se arrepende, mas não produz frutos de arrependimento. E aí o que acontece? Não está pronto ainda. Não está pronto. Ele não sentiu o que ele fez contra a igreja do Senhor. Olha, gente, essa é uma das palavras mais pesadas que eu preguei esse ano. É muito ruim para vocês ouvirem o que eu acabei de falar, mas é muito ruim eu pregar. Que daqui a pouco, se Deus quiser, amanhã de madrugada, eu estou indo embora. Eu queria usar essa palavra várias vezes durante esse ano, olhando para vocês. E aí? O que vocês estão fazendo quando vocês se ajuntam? O que vocês estão vendo quando vocês se ajuntam? O que vocês estão ouvindo quando vocês se ajuntam? O que vocês estão falando quando vocês se ajuntam? Davi se ajuntou para aprontar. E ele ficou com esse pecado escondido durante 2 anos. Aí um dia, Deus mandou um caboclinho lá parecido comigo. Atrevido. Um dia um cara falou assim pra mim: rapaz, eu vou te matar. Eu falei: quem pode entrar na fila? Mesmo? 2 coisas. Uma que eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Não estou dizendo que eu não tenha medo. Eu tenho medo. Medo é um mecanismo de defesa, mas eu não tenho medo de morrer. E segundo, eu só vou morrer a hora que o meu pai quiser. Estou falando sério, tenho convicção disso. Peguei 26 rebeliões em 1 ano. 26 rebeliões em 1 ano. Mais de 40 mortes. Vi gente do meu lado levar quase 200 estocadas. Do meu lado. Aí eu estava cercado por mais de 40 bandidos. Os caras mataram um outro bandido. Dentro de um presídio de segurança máxima. Não é que eu estava preso, que eles me conhecem.
no motorista. O ônibus saiu capotando. Em janeiro de 3 anos atrás. E eu falei assim, não, estou tranquilo, eu não vou morrer. Porque eu estava na casa dos meus pais e Deus me deu uma palavra para pregar no acampamento. Eu falei, que Deus é esse que me dá uma palavra para pregar? Então, por que eu estou falando isso? Olha o que Deus vai fazer com vocês. Olha o que Deus vai fazer com vocês. Mas primeiro, algumas coisas precisam ser mudadas na minha vida e na tua vida. Deus não está preocupado com o tempo. Um dia para o Senhor é igual? Eu quero que as minhas filhas experimentem algo especial. Não depende de mim e de você. O que a gente quer? O que a gente está querendo? E aí esse caboclinho chegou na frente de Davi. Profeta, de uma projeção mediana, mas era um homem de Deus. E falou, olha, eu preciso conversar com o rei. Aí foi lá conversar com o rei. Contou uma historinha. Ô rei, tem um rapaz, pobrezinho lá, tem uma ovelhinha lá que é a alegria da casa dele. E o vizinho dele tem um rebanho enorme, acabou corrido lá. E um dia esse rapaz recebeu um amigo lá. Aí o que ele fez? Pulou a cerca, matou a ovelha do cara, fez um churrascão lá. Davi levantou o braço dentro do texto, esse cara tem que morrer. E o profeta falou, é você, cara, safado. Você que fez isso. Você tem que morrer. E aí Davi disse, é verdade, eu tenho que morrer. Eu sei o que eu aprontei. Eu sei o que eu aprontei. Gente, foi muito duro ver a vergonha que Davi passou por causa desse pecado que ficou escondido há 2 anos. Pecado perdoado. Deus perdoou o pecado de Davi, mas a vergonha do que Davi fez foi um negócio horrível. Então eu estou falando aqui, não é porque tem gente que tem pecado escondido. Eu estou falando aqui para um grupo de gente que pode te ajudar para fazer coisa errada. Deus perdoou o pecado de Davi. Se Davi morresse aquele dia, ele iria para a glória. Mas por causa desse ajuntamento que Davi fez para cometer coisa errada contra a comunidade de Deus, fez com que um filho de Davi transasse com a irmã dele. Davi tinha várias esposas. O filho de uma esposa teve relações sexuais com a filha de outra esposa. O irmão dessa menina foi e matou o irmão dele. Mais tarde, o filho de Davi rouba o trono de Davi. Pega as mulheres mais novas de Davi, faz uma tenda no meio da cidade e tem relações com elas lá no centro da cidade. De Deus não. O que eu plantar, eu vou colher. Não vai me pôr no inferno. Quando a gente mente com o Espírito Santo, a gente não vai para o inferno. Ananias e Safira morreram e eu tenho certeza que eles foram para o céu. Mas ficou uma vergonha. Escrita até hoje, 2000 anos depois. A história dele serve de exemplo para mim e para você. Meus irmãos, por favor, olha o que nós estamos fazendo quando nós nos ajuntamos em pequenos grupos. Olha o que nós fazemos quando a gente está juntinho lá e a gente pensa que ninguém está vendo. O mesmo Espírito Santo que habita em você, habita também em você. Habita em você, habita em você, habita no pastor, habita em você. E aquilo que eu faço é muito ruim. Às vezes quando eu termino de pregar e as pessoas dizem assim, pastor Marcelinho, fulano e tal, contou para o senhor, ligou para o senhor. A gente perdeu, a gente pensa que a gente é
menos dura. Agora Jesus terminou o sermão da montanha falando de dois tipos de pessoas que ouvem o que ele fala. Dois tipos. Jesus não fala de dois construtores que não ouviram. Ele fala de duas pessoas, dois grupos de pessoas que ouviram, entenderam o que Jesus estava ensinando. Ele fala que um é um construtor inteligente e o outro é um construtor burro. O construtor inteligente é aquele que ouve o que Jesus falou e pratica. O construtor burro é aquele que ouve, entende e desobedece. Não pratica. Eu vou enfatizar. Preste atenção no que vocês veem, no que vocês ouvem e no que vocês falam quando se reúnem em grupos pequenos. Isso vai determinar saúde ou não crescimento daquilo que Deus vai fazer, ou na geração de vocês ou na outra, na igreja de vocês. Pastor, voltando uma fala sua aí, por que vacilar o que o senhor falou? Tem toda a geração de Davi aqui até chegar em Jessé. Gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, que foram mulher de Urias. Qual é a vacilada que ele deixou? 800 ou 1000 anos depois de escrito o Evangelho de Mateus. Porque qual foi a vacilada? Ele não precisava transar com a esposa do rapaz lá para gerar Salomão. Tá, mas aqui ele está falando qual fora a mulher. Ele está falando que ela foi mulher de não, a tradução para o português não está boa, meu irmão. Mas é Bíblia, não? Não, é Bíblia. Eu sou professor. Não, eu sou professor de grego. A tradução aí não é no passado. É um gerúndio. O verbo é no gerúndio. Então, a mulher que foi e vai continuar sendo a esposa de Urias. Tá? Quando Natan chega para acusar Davi, ele fala da única ovelha. E quando ele levanta a acusação, ele fala: cara, você não precisava pegar a esposa de Urias. Deus te deu muitas esposas. Mas é isso que eu estou falando, ele não precisava. Por isso que o arrependimento, é boa a palavra dele, viu? Na minha igreja, no meio das pregações, as pessoas fazem isso. É legal.